nós vamos continuar o nosso estudo sobre hipérbole. E dessa feita, nós vamos trabalhar os problemas resolvidos, né? Que está em 7.3.2.1 do autor que nós adotamos, certo? Então ele diz assim: nos problemas de 13 a 15, determinar para cada uma das hipérboles a medida dos semi-eixos, um esboço do gráfico, os vértices, os focos, a extremidade, as equações das assíntotas. E a primeira hipérbole que ele dá é essa aqui. Esse 13 aqui, 9x2 menos 7y2 menos 63 igual a 0, né? Observe que eu sei que é uma equação de hipérbole, porque aparece a variável x ao quadrado e a variável y também ao quadrado, né? Daí eu tenho que 9x2 menos 7y2 é 63. Ou dividindo tudo por 63, 9x2 sobre 7 menos y2 sobre 9 é 1. Que é a equação reduzida da hipérbole com o eixo real sobre o eixo x. Olha aqui, o minuendo aí é em x2, ó, tá certo? Ela é desse tipo, x2 sobre A2 mais y2, x2 sobre A2 mais y2 sobre B2 igual a 1. Né? Então, A2 é 7, A é raiz de 7, B2 é 9 e B é raiz de 9. Então, você tem A1 é 0, raiz de 7. A1 é 0 menos raiz de 7. E A2 é 0, raiz de 7, né? Tá certo? Que são os vértices, né? Tá bem? Então, os vértices são que 0, raiz de... Aliás, eu tô dizendo coisa errada, peraí. O A1 é menos raiz de 7, 0. E o A2 é raiz de 7, 0. O eixo real dela tá sobre o eixo X, ó, tá certo? Então, eu tenho esses vértices aqui, ó. A1 menos 7, 0 e A2... Aliás, A1 menos raiz de 7, 0 e A2 raiz de 7, 0. Para determinar os focos, precisamos do valor de C. E eu sei que C2 é A2 mais B2. Então, C2 vai ser igual a quê? A 7 mais 9, né? Ou C2 é 16, ou C é... Deixa ele sair, é raiz de 4. Tá certo? Desculpa aí que eu falei deixa sair, é um cachorro que fica aqui me atentando, sabe? Logo, os focos são F1 é menos 4, 0 e F2 é 4 e 0, né? Os focos. A excentricidade é C sobre A, que é 4 sobre raiz de 7. As equações das assíntotas, y é igual a mais ou menos B sobre AX, ó, que é 3 sobre raiz de 7x, né? Tá certo? Agora vamos ver, então y é mais ou menos 3 sobre raiz de 7x, né? Tá certo? Que o valor de A é raiz de 7 e o valor de B é 3, né? Vamos ver agora essa aqui, a 14, que é x2 menos 4y2 mais 16 igual a 0. Então, x2 menos 4y2 é menos 16, ou... multiplicando tudo por menos 1 fica 4y2 menos x2 igual a 16. Então, você tem essa equação, dividindo tudo por 16, assim. y2 sobre 4 menos x2 sobre 16 igual a 1. Ela é a equação de uma hipérbole
onde o eixo real é o eixo Y. Na anterior, olha só, aqui na anterior, o eixo real, olha o formato dela aqui, ó, x2 sobre 7 menos y2 sobre 9 igual a 1. O eixo real era o eixo x, porque é uma hipérbole de centro na origem, e eixo real é o eixo x. Agora, essa aqui é uma hipérbole, né? É uma hipérbole de centro na origem, e o eixo real dela é o eixo y, y2 sobre 4. O eixo real dela é o eixo y, o minuendo é em y ao quadrado. Que é a equação reduzida da hipérbole com eixo real sobre o eixo y. O A2 é 4, o A é 2, o B2 é 16, o B é 4, né? E aí você tem esse esboço para ela, né? Veja bem, os vértices são esses, 0, menos 2, 0, 2. Os focos, eu determino o valor de C, C2 é A2 mais B2, então C vai ser raiz de 20, que é 2 raiz de 5. E os focos são 0 menos 2 raiz de 5, esses pontos aqui, 0, 2 raiz de 5. A excentricidade é C sobre A, né? Que vai ser 2 raiz de 5 sobre 2, que é raiz de 5. E as equações das assíntotas são mais ou menos, como é que são as equações das assíntotas? Espera aí. Como é que é? As equações das assíntotas, né? Peraí, estou passando de tudo, né? Que aqui, olha, das equações assim, B sobre A, né? Então, aqui também, a equação das assíntotas vai ser o quê, ó? Vamos ver aqui. Equação das assíntotas, ó. Mais ou menos, vamos ver quanto é o B e quanto é o A. Quanto foi o B? Vamos ver aqui. O B foi 2, ó. Não, e o B foi 2. O B era 4, né? E o A 2. Então, fica 2 sobre 4, ó, como tá aqui. 2 sobre 4, que é mais ou menos 1/2 de x, simplificando, né? Agora, vamos ver aqui o 15, né? O 15 é x2 menos y2 é 4. Então, x2 sobre 4 mais y2 sobre 4 é 1, tá certo? É a equação reduzida da hipérbole, que ela tem centro na origem e eixo real. E eixo real sobre o eixo x, né? Ó, o minuendo está em x2. E ela é equilátera, porque o A é igual ao B, ó. A2 é igual a B2, que é 4, então A é igual a B, que é 2. Hipérbole equilátera, né? Os vértices dela vão ser menos 2 e 0 e 2 e 0. C2 é A2 mais B2, então C vai ser 2 raiz de 2, né? Os focos são menos 2 raiz de 2, 0 e 2 raiz de 2, 0. A excentricidade, que é C sobre A, é 2 raiz de 2 sobre 2, que é 2. Que é raiz de 2, aliás.
observamos que em qualquer hipérbole equilátera a excentricidade é sempre igual à raiz de 2. Equações das assíntoses, y é igual a mais ou menos, aqui seria o quê? B sobre AX, ó. Quanto é que é o B? B sobre AX, né? É B sobre AX? Espera aí, quanto é que é o B? Espera aí. O B é 2 e o A é 2, né? Então fica 2 sobre 2. 2 sobre 2x, tá certo? Aí vem o 16. Uma hipérbole tem focos aqui, menos 5, 0 e 5, 0. E a medida do eixo real é 6. Determinar a equação. Essa hipérbole aqui, os focos estão sobre o eixo x, né? Então, ela é desse tipo. Ela é dessa forma. x2 sobre A2 menos y2 sobre B2 igual a 1. Precisamos determinar A e B. De focos F1 e F2 vem. Olha, o C é quanto? É raiz de 5. Porque de F1 e F2 vem isso, né? Porque isso aqui vai ser A2 mais B2 é 25. Então, A2 mais B2 é 5, que é o valor de C. C é A2 mais B2, né? Mas o eixo real mede quanto? O eixo real mede 6, então 2A é 6, logo A é 3. E como C2 é A2 mais B2, então eu vou ter que 25 é 9 mais B2, então B2 é 16, portanto B é 4, né? E B2 é 16. E, portanto, a equação procurada é essa, x2 sobre 9 menos y2 sobre 16 igual a 1, tá certo? Vamos ver aqui a equação da hipérbole de centro fora da origem. O primeiro caso, o eixo real é paralelo ao eixo x. Então, digamos que ela tenha o centro em HK. P de xy é um ponto qualquer da mesma, né? Então, tá aí. O que comentamos em 7.2.3, para o caso da elipse, também vale aqui. Então, da definição, né? Como é que era a definição? Você vai substituir os valores naquela definição de que o valor absoluto da distância de P a F1 menos a distância de P a F2, em valor absoluto, isso é 2A. E aí você chega nessa equação aqui, ó. Assim, dessa equação aqui, aí você chega nessa equação bem aqui, não é nessa aí. Você chega nessa equação bem aqui, ó. Que é só substituir x menos h aqui, que é o valor de x, e o y menos k como é que se diz? Translação de eixos, né? Y menos k. A equação fica assim, ó. Essa daqui é a equação de uma hipérbole que tem centro fora da origem, o centro é em H e K, e ela tem o eixo X, o eixo paralelo ao eixo X, né? Tá certo? O eixo é paralelo ao eixo X, que é esse caso que ele está estudando aqui, ó. O eixo real é paralelo ao eixo X. Ela tem o eixo real paralelo ao eixo X, ó. Tá certo? É a equação da hipérbole de centro 0, 0 é essa. E se o centro é em H e K, é essa aqui, ó. Né? Agora, se o eixo é paralelo ao eixo Y, é de forma análoga que se faz. Vai ficar y menos k ao quadrado sobre A2, menos x menos h ao quadrado sobre B2 igual a 1. Né? Tá aqui um esboço, ó, tá certo? Do caso em que o eixo real é paralelo ao eixo Y, ó. Aí vem os problemas resolvidos. Determinar a equação da hipérbole de vértice A1, 1 menos 2, A2, 5 menos 2, sabendo que
isso aqui é um dos focos, 6 e menos 2. Vamos ver como é a solução. Em função desses dados aí do problema, nós vamos esboçar o gráfico da hipérbole, ó. Ela é assim, ó. Tá certo? O eixo real dela é paralelo ao eixo X, ó. Tá aqui o A1, que é 1 e menos 2, o A2, que é 5 e menos 2, e tá aqui o foco, que é 6 e menos 2. E tá aqui o centro dela, que é 3 e menos 2. Sendo o eixo real paralelo ao eixo X, a equação da hipérbole é dessa forma aqui. X menos h ao quadrado sobre A2 menos y menos k ao quadrado sobre B2 igual, né? Muito bem. O centro é o ponto médio do segmento A1 a 2. Logo, C é 3 e menos esse ponto de abscissa 3 é ordenada a menos 2. É imediato que A é a distância de C a 1, que é 2, e C é a distância de C a F, que é 3. E dessa relação aqui, C2 é igual a 2 mais B2, vem isso aqui, que 9 é 4 mais B2, portanto B2, 9 é 4 mais B2, portanto B2 é 5. Logo, a equação da hipérbole é essa aqui, x menos 3 ao quadrado sobre 4, menos y mais 2 ao quadrado sobre 5 igual a 1. Eliminando os denominadores e desenvolvendo o quadrado, encontramos essa relação. Arrumando as coisas em x, as coisas em y, os termos independentes, vai ficar assim. Ou ainda 5x2 menos 4y2 menos 30x menos 16y mais 9 é 0. Pronto, a equação é essa. Determinar o centro, um esboço do gráfico, os vértices e os focos dessa hipérbole aqui, ó. Solução, né? Precisamos, primeiramente vamos conduzir esta equação à forma 7.3.3. Agrupando os termos da mesma variável, vem, ó, termos em x, termos em y, né? Pondo em evidência os coeficientes x2 e y2, fica assim, ó. Aí, completando o quadrado aqui, e completando o quadrado aqui, e tirando esses valores que foram adicionados aqui, né? Vai ficar então, quer dizer, ficou assim. Fica a equação assim, né? Passou para o segundo membro aqui, ficou assim. O 9, que multiplica x menos 3 ao quadrado menos 4, que multiplica x menos 1 ao quadrado, é igual a menos 36, né? Com o objetivo de obter um positivo no segundo membro, dividiremos ambos os membros da equação por menos 36. Aí fica assim, ó. Então, essa aqui é uma equação da hipérbole, né? Que ela tem o centro em 3, ó, abscissa e ordenada, e 1. E o eixo real é paralelo ao eixo y, porque primeiro veio o termo de y ao quadrado, ó. É imediato que A2 é 9, B2 é 4, e, portanto, A é 3 e B é 2. Pelo esboço do gráfico e demais elementos solicitados, obtém-se facilmente, né, ó, esse gráfico aqui, ó. Olha aqui, o A1, ó, o A1 é menos 2, e esse valor aqui, ó, isso aqui é 3, né? 3 e menos 2. O A2, ó, é 3 e 4, ó. O foco tá aqui, ó, o F2, tá aqui o F1, ó. Olha o centro, menos 1, 3 e 1, ó. Tá aqui os vértices, tá bom?
O foco eu vou determinar o C, que é A2 mais B2, então é raiz de 13. Então o foco F1 é 3, 1 menos raiz de 13, e o foco F2 é 3, 1 mais raiz de 13. Né? Aí vem esse exercício aqui, 19. Obter a equação reduzida resultante de uma translação de eixo. Classificar, dar os elementos e esboçar os gráficos, o gráfico dessa equação. Do mesmo modo do problema anterior, mudemos a equação dada para essa forma aqui, tá certo? Como é que vai ficar quando eu vou mudar para essa forma? Olha, juntei os termos em x, os termos em y, tá certo? Coloquei 7 em evidência aqui, 9 em evidência aqui. Completei aqui o quadrado, tirei o que eu acrescentei. E fiquei com essa equação assim, né? Aí dividi tudo por 63, tá certo? Se eu quisesse obter outra forma, né? Pela forma das transações, façamos x' igual a x mais 2, y' igual a y menos 3, né? Aí o que é que acontece? Eu vou ter a equação aqui, sim, ó. Tá certo? Dessa forma aqui. 7x' ao quadrado menos 9y' ao quadrado igual a 63. Divido tudo por 63, ó, e dá 1. Que é a equação reduzida da hipérbole dada em relação ao sistema x', O', y'. Sendo O' igual a menos 2 e 3. Mais A2 é 9 e B2 é 7. Daí o A é 3 e B é raiz de 7, ó. O eixo real, então, vai ser 2A, que é 6. O eixo imaginário é 2B, que é raiz de 7, ó, o esboço dela aqui, ó. Tá vendo aqui o esboço dela? E de C2 igual a 2 mais B2, eu tiro que C é 4, portanto, os focos são esses aqui. E aí vem os problemas propostos, que vocês devem resolvê-los, né? Estudando a teoria para resolverem a terceira avaliação, tá certo? Que posteriormente eu vou encaminhar para vocês, tá ok? Tá bom? Eu então encerro por aqui. Vai continuar aí os problemas propostos, tem também as soluções, né? E aí vocês, tá bom? E assim termina o nosso curso bem por aqui, tá bom? Tá? Vamos lá.